Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, o versículo 13, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros aí em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Obrigado, Pai, pela Tua palavra aberta diante dos nossos olhos nesta noite. Espírito Santo, continua ministrando o nosso coração, enchendo nosso coração de Ti, do Teu poder. Pai, fala conosco nesta porção da Tua palavra. Abre o nosso coração, Pai, e também o nosso entendimento. Traga toda a mente dispersa agora, Pai, aquela pessoa que está aqui, mas a mente está longe, o pensamento está longe. Pai, traga essa mente cativa à Tua palavra nesta noite, e que nós possamos Te honrar e glorificar em todo o tempo nesse culto. É o que eu te peço, que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Deus meu, rocha minha e Redentor meu. Amém. Eu quero falar hoje à noite sobre, pela segunda vez, falei a primeira vez, eu vou falar pela segunda vez, sobre a convicção de um líder. O líder, o servo e a serva de Deus, precisa ser uma pessoa com muita convicção. Convicção do que você crê. Você tem que saber o que você crê. Você não pode ser uma pessoa em dúvida da sua convicção. Não pode. Você não pode ceder. Meu irmão, minha irmã, há certas coisas que nós não podemos negociar. A convicção que nós temos de Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa ética cristã, como deve viver o cristão, eticamente falando, como que o nosso vizinho nos vê. Ele nos vê como um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou ele nos vê como qualquer outra pessoa? Ele vê eu fazendo as mesmas coisas que o vizinho que briga com a mulher, o vizinho que fala alto, chega bêbado, leva a namorar para dormir na casa dele. Ele me vê dessa forma também? Como ele me vê? Ou ele me vê como um servo, como uma serva, uma pessoa bondosa, amada no bairro, estimada ali, todo mundo gosta de você, você fala com os vizinhos. Como ele nos vê? Porque, queridos, nós temos que ter convicção do nosso chamado. Eu fico às vezes perguntando assim para mim mesmo, será que a minha vida gera algum impacto para os meus vizinhos lá no prédio que eu moro? Será que eu tenho tido paciência no momento que eu normalmente perderia paciência? Eu falaria o que eu não deveria falar? Eu arrumo encrenca na reunião do condomínio por besteira? Eu reclamo porque alguém demorou com o elevador, fico batendo lá. Não tem coisa mais chata, não é mesmo? Que você teve um elevador, está demorando. Sempre tem alguém no seu prédio que conversa com a porta aberta, o elevador não desce. Não é assim ou não? E aí você começa, faz um pampeiro, quando chega, você fala alto. Como que nós somos, irmãos? Será que eu amo a pessoa, eu sirvo? Eu sou uma pessoa assim, uma senhora mais idosa, um casal mais idoso que mora no meu prédio, chega com compra, para levar do carro até o elevador, ou até subir para colocar dentro de casa. Será que eu sou pronto para ajudar? Ou eu vivo a minha vida, ele vive a vida deles, né? E cada um vive a sua vida, como aquela música do Roberto Carlos, né? E que tudo mais vai para o inferno. Eu estou bem e os outros que vão para o inferno. Eu não estou nem aí com os outros. Então, meus irmãos e minhas irmãs, qual é a convicção do Evangelho na minha vida? Mas eu quero caminhar com vocês em alguns aspectos dessa segunda forma de como Paulo nos ensina aqui nesse texto. Só lembrando, o que Paulo, falamos aqui na última vez, do primeiro versículo até o 15, dessa primeira epístola, Paulo, ele mostra, ele revela, ele traz os motivos porque ele queria ir até Roma. E uma coisa ele deixa muito claro, nós falamos a última vez, Paulo queria
ir para a cidade mais imoral daquela época. A cidade mais contaminada pelas forças das trevas, que é a cidade de Roma. Ele queria ir lá. Roma é uma cidade de poder. O Império Romano sediado em Roma dominava o mundo naquela época, através dos imperadores, dos conquistadores, a força dos imperadores. E agora, Paulo, ele queria ir até essa cidade, para ter frutos ali. Você percebe que ele disse no versículo 13, ele diz: eu queria conseguir igualmente estar entre vós, e aí alcançar algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo, ele tinha uma mensagem para esse povo. Então, agora, ele de uma maneira assim, extraordinária, meus irmãos, Paulo, ele muda de assunto, ele muda os holofotes, ele traz agora luz para o evangelho que ele cria, para o evangelho que ele iria pregar em Roma. Ele tinha uma mensagem para aquela cidade, ele tinha uma mensagem para aquele mundo, ele tinha uma mensagem para aquele povo. E então ele faz as grandes afirmações marcantes, impressionantes do versículos 16, 17, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como também do grego. E no versículo 17 ele acrescenta: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, nesses versículos 16 e 17, nos é dado um dos maiores resumos do evangelho escrito por algum homem. Ninguém mais, depois de Paulo, conseguiu colocar em tão poucas palavras, na verdade, o que nós encontramos nesses dois versículos. Paulo faz aqui uma declaração tremenda de duas coisas. Primeiro, do poder de Deus. É do poder de Deus. Ele fala que o evangelho é poder. E também ele fala do propósito do evangelho. O propósito é de Deus acerca da mensagem do evangelho. O homem não tem uma outra opção, o ser humano, a humanidade, presta atenção. A humanidade não tem uma outra opção do que o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Porque, ao contrário, o mundo vai se autodestruir. O que nós estamos vendo aí em muitos lugares. Vocês estão vendo isso acontecendo. Veja só, todos os continentes estão em crise. Todos os continentes. Ou é de morte, de guerra, é de corrupção. Aqui no Brasil, parece que o negócio é pior, né? Porque aqui tem da imoralidade, da corrupção. Vocês vejam agora esse último senador que tinha um cara de santo. E Deus teve misericórdia de nós e trouxe esse grande escândalo. Enfraqueceram esses homens para que, na verdade, o Brasil tome o rumo que ele deve tomar. Isso é força da oração da igreja. Você querido, diga amém. A oração da igreja. É a igreja que ora. É a igreja que crê. E nesse mundo, então no Brasil tem o problema moral, na verdade é a imoralidade, a corrupção, e morre gente todo dia nesse país de todas as formas. Assassinatos, latrocídios, é coisa terrível acontecendo no Brasil. Então, América Latina, olha o que está acontecendo nos países da América Latina, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa como um todo, no Oriente Médio, na Ásia, através da Coreia e tantas partes do mundo, onde há segurança em lugar nenhum. Então, irmãos, a declaração que Paulo faz nesse versículo começa de uma forma assim, bombástica. Do nada, o apóstolo Paulo vem e diz: eu não me envergonho do evangelho. E dizendo, ele não se envergonhava do evangelho de maneira alguma. Isso pode até soar estranho para nós. Por que Paulo teria que se envergonhar do evangelho? Envergonhar, irmãos, não é ter vergonha de você ficar corado, você fica vermelho, envergonhado que alguém chegou, te deu um abraço, falou com você, ou alguma coisa assim. Envergonhar é você não ter coragem, é você não romper a barreira que muitas vezes te impede, para que as pessoas vejam a sua convicção, a sua certeza de que Jesus Cristo é o centro da sua vida, Ele domina a sua vida, e você fala, mas primeiro você falou com a sua vida, agora você fala com as suas palavras. Tem muita gente que não fala, porque não tem bom testemunho. E nada impede mais o crescimento do evangelho do que o péssimo testemunho.
irmãos. Por isso nós temos que zelar, nós casados, homens casados, mulheres casadas, zelar do nosso casamento. Perdoa o seu cônjuge, tenha paciência com o seu cônjuge, ame o seu cônjuge, dê tempo ao seu cônjuge, não tente mudar, ninguém muda ninguém. Não adianta querer mudar a minha mulher, nem quando era mocinha, quando eu casei, aquela mocinha tão bonitinha, hoje continua também, muito linda minha mulher, mas naquela época, ela fala o mesmo de mim, não adianta mudar, você não muda o seu cônjuge, como ela também não me muda. Nós temos que nos entendermos, entender os lados que não são, aquelas coisas que você que fosse diferente, você vai entender, por causa do amor de Jesus, por causa do Evangelho. Então, irmãos, só tem uma forma do mundo mudar, através do avivamento. Você quer nisso ou não? Com essa palavra, então, pode até soar meio estranho para alguns, porque ele teria que se envergonhar. Por que Paulo teria que se envergonhar? Por quê? Talvez um pouco de compreensão da cultura daqueles dias possa nos ajudar a entender essa questão. Paulo tinha recebido do próprio Senhor Jesus Cristo uma mensagem, e ele teria que pregar essa mensagem. Ele jamais iria negociar. Se tem um homem que nunca negociou o que Deus falou, foi o apóstolo Paulo. Eu quero com vocês aqui ver rapidamente quatro razões, porque alguns poderiam se envergonhar do Evangelho, porque Paulo poderia se envergonhar. Quem sabe algumas pessoas daquele dia, companheiros e amigos de Paulo, poderiam se envergonhar de não ter coragem de ir para Roma, de não ter coragem de entrar num lugar mais sofisticado, de não ter coragem de no trabalho viver o Evangelho, não ter coragem de falar para as pessoas do seu convívio. Eu contei aqui uma experiência para vocês, vou contar outra vez uma história. De uns 8 meses atrás, o irmão da igreja contou isso para mim. Ele trouxe um amigo aqui no nosso culto, é nossa história aqui, e aquele amigo que veio ao seu convite, é um amigo até meio recente, mas essa pessoa que quer ganhar pessoas para Cristo, quer evangelizar, então ele está falando com todo mundo, tem que falar para 10, 12 para você ganhar um, porque muitos não querem curtir essa vida, querem viver essa realidade. Aquele amigo aceitou e veio aqui um dia, porque queria levá-lo para a série. Ele veio, sentou no meio de vocês, e aqui ele viu uma outra pessoa que é membro da igreja. Ele viu aquela pessoa, ele veio, participou do culto, o Espírito Santo tocou o coração dele, e ele saiu daqui muito entusiasmado. E no caminho ele perguntou para o irmão da igreja que o trouxe, falou: escuta, você conhece fulano de tal? Ele falou: conheço, é aqui da igreja. Ele falou: pois é, eu vi ele lá no culto. Não, ele é da igreja. Ele falou: o que eu não entendo é o seguinte, ele trabalha comigo, nós trabalhamos há 20 anos juntos, ele nunca me chamou para vir assistir um culto como você me chamou, e eu perdi 20 anos da minha vida, porque ele não me trouxe aqui nenhuma vez. Irmãos e irmãs, isso pode estar acontecendo com você hoje. Você tem pessoas perto de você, pessoas, se você convidar para uma célula, para um curso na área da família, como ser um melhor marido, um homem ao máximo, mulher única, ou a célula, ou até participar de uma celebração, como nós fizemos aqui, com a música com o Fernandinho, ou com o Céu de Londrina, ou a celebração das células, nesses dias com tantas atividades aqui da Igreja Central, uma oportunidade de nós sermos influenciadores e ganhadores de vidas, como o apóstolo Paulo tinha. Mas temos vergonha, não temos coragem, e nós temos que repensar: por que eu não tenho coragem? Será que o meu testemunho está falho? Eu arrumo confusão? Eu falo demais? As pessoas conhecem o meu lado negativo? Porque o lado negativo nosso, irmãos, nós temos que colocar aos pés de Cristo e falar: Senhor, muda a minha história. Pai, muda. Senhor, dá-me os frutos do Teu Espírito Santo. Eu quero os frutos. Leia Gálatas, capítulo 5. Paulo menciona, começa com amor, depois vai falando com paz, ele fala da alegria, ele fala da bondade, ele fala da longanimidade, ele fala da misericórdia, ele fala do domínio próprio. E nós temos que pedir: Espírito Santo, coloca no meu coração, eu quero viver uma vida cheia dos frutos do Espírito Santo. Eu não quero ter uma vida dupla, eu não quero viver, na verdade, uma vida dividida. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher usada por Deus de maneira extraordinária. Você quer nisso, meu irmão? Então, veja só algumas razões. Primeiro, por causa da condição moral daquela época. Nero, ele era o imperador de Roma nesta época em que Paulo vivia e pregava
o Evangelho. Vocês sabem, quem estudou aqui a história dos romanos, a história romana, vão se lembrar disso. Ele era um homem terrível, Nero era um homem desumano, ele era degenerado, ele era amaldiçoado, ele era ímpio, era um homem que, diz a história que, por algumas vezes, ele iluminou os jardins lá do seu palácio, usando os corpos dos cristãos, mandava matar os cristãos, jogava um tipo de óleo sobre os corpos, da cabeça e pelo corpo, pendurava no jardim, tacava fogo, e os corpos iluminavam o jardim do palácio de Nero. Perseguição aos filhos de Deus. Hoje o Estado Islâmico mata, corta a cabeça, coisa terrível. Mas a pessoa, pelo menos não é exposta. Você imagina que morte terrível. Pessoa sendo pendurada num poste no jardim e sendo queimada. Que coisa desumana, que coisa terrível. Nero, o imperador de Roma, ele era esse homem. A cidade de Roma era considerada uma fossa de pecado. Aquele lugar, um lugar terrível. Um lugar de perversidade. O evangelho, então, que Paulo pregava, o evangelho que Paulo anunciava era totalmente oposto a tudo isso que Roma conhecia e que Roma era. Entrar lá para falar sobre o evangelho que muda o homem, faz o homem bondoso, muda a atitude do coração do homem, ia ser uma mensagem que eles não iam aceitar. E Paulo podia falar, não, eu vou em todos os lugares, menos em Roma. Mas ele disse, eu não me envergonho do evangelho, e vou a Roma. Eu quero ganhar frutos em Roma, eu quero falar do poder de Deus em Roma. E eu quero que o evangelho de Deus seja uma realidade transformadora na vida das pessoas em Roma. Em segundo lugar, irmãos, porque ele era judeu. Então, de um lado, a imoralidade da cidade, em segundo lugar, dificuldade para alguns de ir a Roma, porque os judeus, somente Paulo, embora ele fosse também cidadão romano, mas ele era judeu, os judeus eram considerados por muitos como uma raça subhumana, muita dificuldade, muita perseguição, eles eram desprezados naqueles dias, maltratados e muitas vezes escravizados. Então, os romanos não iam de forma alguma ouvir um judeu falar, eles dominavam a Palestina. Os judeus trabalhavam, pegavam o imposto e pagavam para Roma, eles eram oprimidos. E vai ouvir agora falar de uma mensagem de esperança através de um judeu? Mas Paulo, ele disse, não é por isso que eu não vou pregar em Roma. Aquele povo precisa do evangelho como qualquer lugar aqui da Palestina, ou da Ásia Menor, qualquer lugar que fosse. Terceiro lugar, porque o evangelho que Paulo pregava, então por causa desses motivos, ele era rejeitado, rechaçado naquela época. O Salvador que Paulo pregava, presta atenção, que é Jesus Cristo, ele era um homem da raça judaica. Eles não queriam ouvir esse tipo de gente. Um povo desprezado naquela época. Sua morte, presta atenção, Jesus morreu pendurado numa cruz romana. Foram os romanos que condenaram, Pilatos que condenou Jesus. E a pena que ele recebeu foi a pior pena no sistema jurídico de Roma. Essa morte tem que ser através da crucificação. Era um símbolo de vergonha. Só os piores homens, os piores criminosos iam para a cruz. E Paulo ia falar de um Jesus que foi para a cruz. Além de tudo, quem Paulo ia pregar, ficou crucificado. E se isso não bastasse, Paulo pregava que ele era ressuscitado dos mortos. Que ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou depois da sua morte. Então, para muitas pessoas, as demandas do evangelho eram demasiadas para serem acreditadas e entendidas. Mas Paulo disse, eu não me envergonho, mesmo que isso seja difícil, complicado, haverá oposição, dificuldade, eu vou pregar em Roma. Por isso que quando Paulo escreve, mais tarde, a sua carta para a igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É por isso que eles se perdem, ele acha que é louco. Ser cristão, crer num Cristo que diz que não teve pai, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele morreu, ressuscitou, ele está no céu. É loucura
para os que se perdem, mas para nós, diz o apóstolo Paulo, para todos nós aqui que somos salvos, o que isso é? Poder de Deus. Diga, poder de Deus. Então a mensagem, irmãos, da cruz, para nós é poder de Deus. Na verdade é motivo de adoração, na verdade é motivo de glorificação. Nós temos que ter adoração ao Senhor, porque Ele aceitou essa morte vergonhosa, vexatória. Ele não recuou, não recusou, mas Ele foi na cruz para nos fazer justos. Porque, irmãos, Deus não poderia mudar o plano dele. Deus é justo e teria que agir com justiça. Mas o homem pecou, e agora? Como que ele resolveu o problema do homem? Então, por nos amar tanto, Ele fez o seguinte: Ele se tornou em Jesus Cristo, a Trindade, se fez Filho. Ele foi à cruz para pagar a justiça. Ele pagou o preço, alguém pagou o preço. Não fomos nós, pelos nossos pecados. Você devia ir para a cruz, eu devia ir para a cruz. Mas não Jesus, mas Ele foi para nos fazer justos perante Deus. Não é isso maravilhoso, meu irmão, minha irmã? Alguém fazer isso por nós? E outra de maneira vexatória, vergonhosa, terrível. Os médicos dizem que não há morte pior do que a morte da crucificação. Porque a pessoa ela vai lúcida, gente. Primeiro, é uma morte emocional. Você imaginou? Você, a multidão, e o povo é curioso. Pode ser a coisa pior do mundo. As pessoas querem ver, ficam ali, para o carro, vem, chama, olha, vem cá para você ver um negócio aqui. O cara está com o cano lá de fora. Ele falou, nossa, meu pai que eu estou vendo aqui. Não chama os outros para ver, as pessoas são curiosas. E a pessoa está ali. E outra, consciente, colesterol dele está bom, coração, 92 batidas por minuto, não sei, os médicos aqui sabem, é coração bom, né? 92, deixa eu ver aqui uma coisa, pegar meu pulso aqui. Então é o seguinte, e ficar ali, morrendo, horas para morrer, pendurado, esvaindo sangue, que quadro, que sofrimento, e você sabe que daqui a pouquinho eu vou apagar, daqui a pouquinho eu vou apagar, e o povo ali olhando para você, que hora que ele vai apagar, e o sangue saindo, e você agora, peso nos ombros, dói a coluna, você não aguenta mais, parece que vai rasgando, horas para morrer. Jesus fez isso por nós, Ele fez isso por você. Essa mensagem que Paulo, por isso é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Deus fez isso por amor. Em quarto lugar, irmãos, então, porque em todos os lugares Paulo tinha pregado essa mensagem da cruz, ele havia sido ridicularizado, expulso, preso e tratado com crueldade. Porque havia, na verdade, uma rejeição à mensagem em Cristo Jesus. Eles não criam nem judeu, nem gentio, ninguém cria que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus, que Ele veio para transformar a história do ser humano. E muitos não teriam então sido capazes de suportar a vergonha da cruz. Então, irmãos, essas razões que eu mencionei, elas mostram porque alguns teriam vergonha. E porque Paulo não teve. Por que Paulo não teve? Porque ele sabia quem Jesus Cristo era. Não tem nada como a experiência de salvação. Paulo teve um dia uma experiência no caminho de Damasco. Ele não ouvia falar, não era uma coisa histórica, como muita gente adora Jesus, mas um Jesus histórico, um Jesus apenas pendurado, um Jesus crucificado. Ele esquece que Jesus está ressuscitado, que Ele é Deus, que Ele intercede por nós. Então Paulo sabia, Paulo não falava a história de uma outra pessoa, Paulo falava a sua própria história, ele conhecia algo que havia passado na sua vida, ele sabia que Jesus era real, a sua mensagem, na verdade, não era sua, essa mensagem que ele cria e pregava, era a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nessa ilustração. Imagina só o assessor do presidente de uma grande empresa. A função do assessor é assessorar o presidente. E levar a mensagem da presidência aonde fosse necessário. Essa é a função do assessor. Ele representa o presidente. Então o conselho da empresa, os membros do conselho estão reunidos numa sala. Ninguém entra lá. Mas o assessor do presidente estão em plena reunião, discutindo o assunto mais importante e crucial para a empresa naquele dia. Ele chega, abre a porta, anda na sala, pega papel, entrega
um pedaço de papel, uma mensagem, e ele entra e sai, não fica vermelho, não fica envergonhado, não sente que está invadindo nada. Por que ele se sente assim? Porque ele sabe de quem vinha aquela mensagem. Veio do presidente, veio da autoridade máxima, e assim foi o apóstolo Paulo. Ele ia para Roma, porque ele tinha uma mensagem vinda das mãos do presidente eterno, que é Jesus Cristo, para pregar as boas novas de salvação e transformação. E ele ia para Roma, uma Roma que precisava do impacto desse evangelho na vida daquele povo, e as pessoas serem salvas e transformadas. Você quer nisso ou não? Então Paulo tinha convicção, irmãos. Nós precisamos ter convicção. Você é um líder. Meu irmão, diga para o seu vizinho, você é um líder, diga aí. Você é um líder. É uma mulher, diga, irmão, você é uma líder. Você é uma líder. E se você é um líder, você é uma líder, você tem que ter convicção daquilo que Jesus te deu. Daquilo que Jesus te deu. Irmãos, eu prego com muita convicção, porque eu creio nisso. Eu experimentei isso. Eu experimento isso na minha vida, o poder de Cristo na minha vida. Na minha casa. Nas nossas lutas como família. Porque as lutas vêm na casa de todos, não é verdade? Então Paulo, veja só, olha a história deste homem. Paulo foi preso em Filipos, expulso em Tessalônia. Ele teve que ser escoltado para fora de Bereia, que não ele ia ser morto. Ele foi escarnecido lá em Atenas. Chamado de tolo em Corinto, foi apedrejado na Galácia. Porque eles não aceitavam. E por isso que quando ele escreve para Timóteo, veja só o que Paulo fala para Timóteo. Quando ele foi para Timóteo, 2 Timóteo 1:2, ele diz, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia, olha o que ele diz, novamente ele fala, eu não me envergonho, ele não se envergonhava nem de Cristo, nem do Evangelho, porque sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia, ou até o dia final. É a presença de Cristo na nossa vida, irmãos, é certeza da herança eterna, a certeza da convicção que vamos viver com Cristo para sempre, viver com Ele para todo sempre. Então ele sabia o que o fez seguir em frente, pregando esse evangelho odiado por muitos, mas glorificado para os que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. E não há nenhuma experiência que possa marcar tanto a vida de uma pessoa do que experimentar Jesus Cristo na vida de verdade. Sabe, irmãos, há uma grande tendência de nos tornarmos religiosos. Uma grande tendência de nos tornarmos religiosos. A gente faz aquela coisa. A gente vai lá para cumprir a religião. Não é isso que Jesus quer de nós. Eu louvo a Deus pelos nossos líderes de células. Eu louvo a Deus pelos nossos líderes do ministério de família. Eu louvo a Deus por aqueles irmãos que agora estão lá cuidando das crianças. Eu louvo a Deus por aqueles que ajudam os nossos adolescentes. Louvo a Deus pelos irmãos que cantam aqui na frente, são todos voluntários. Os irmãos que cuidam aqui dentro, esses homens engravatados, mais bonitos que nós pastores, eles estão de gravata, tudo bonitão aqui na frente. Essas irmãs sempre com aquele lenço bonito. Eu louvo a Deus por a vida desses irmãos, eles sabem que estão servindo. Eu louvo a Deus por essas pessoas que, na verdade, abrem as suas casas. Aqui nós temos muitos lares hospedeiros. Hoje uma irmã veio falar com alegria, falou comigo após o culto, estava ali no cafezinho, não é cafezinho, é um cafezão, gente, ó, é suco, presta atenção, cappuccino, café com leite, café preto e água gelada, gente, e pão de queijo e biscoito doce salgado. É um negócio maravilhoso esse café que nós damos aqui, para quem vem a primeira vez, tá? Para quem vem a primeira vez. Então veja só, há um grupo de pessoas preparando a mesa lá, você vai ver que é tudo bonito, flores na mesa, toalha, xícara no lugar, com pires, do lado, para você colocar o pão ali. Preciso ver se estão colocando guardanapo ou não, precisa colocar guardanapo também. Então é o seguinte, servindo a Deus, essas pessoas são preciosas para nós. Deus tem enviado as pessoas, nós temos que amá-las, cuidar bem delas. Então eu louvo a Deus, eu estava lá hoje, um cafezinho, vi uma irmã, imagina uma pessoa falando, eu falei assim, ela ganhou na loteria, será que foi ela que ganhou esses 200 milhões? Tanta alegria foi ver nos ninhos, eu falei, ela ganhou na loteria. Não, eu vou ser lar hospedeiro, eu vou abrir a minha casa,
Eu vou levar pessoas na minha casa, célula na minha casa. Eu quero que a minha casa seja um lugar onde a Bíblia é lida, pessoas sejam convertidas, a palavra de Deus é compartilhada. Eu louvo a Deus por essas pessoas, por essas vidas. São as pessoas, irmãos, que não têm vergonha do Evangelho. É isso que Paulo está nos chamando. Paulo está conclamando você, está conclamando a mim, meu irmão, minha irmã, cada um de nós. Você que está lá na galeria, cada um de nós que aqui estamos, para vivermos o Evangelho na dimensão desse grande poder. Poder que é do Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhuma experiência maior do que esta. Você podia imaginar, não, casamento é a maior experiência do ser humano. Não é. Não, quando nasce o primeiro filho, que a mãe é toda, como uma galinha choca, qualquer coisinha sai correndo, né? Para que vai morrer a criança. Depois do segundo filho, coitado. Você imagina, minha mãe criou 5 filhos, numa época difícil. Eu não sei, foi o Espírito Santo que criou a gente. Não é possível. Um após o outro assim, etc. Um não sei, o outro no outro cheio, um chorava, o outro está lá chorando. Eu não sei como criava. Ficava no chão. Não tinha dinheiro para pagar empregada, não tinha nada. Era o Espírito Santo que criava a gente, olha, sinceramente. E a gente está bem aqui, né? Graças a Deus por isso. É obra de Deus, Deus faz isso. Então, veja só, meus irmãos. Quando Deus usa vida de pessoas para que possam servir a Ele. Não tem, irmãos, nada mais profundo na nossa vida do que a experiência do novo nascimento, que a experiência de Jesus na nossa vida, quando a gente se rende ao Senhor Jesus, quando nós entendemos que eu sou uma nova criatura, e que essa vida é o lugar que eu estou passando, e eu tenho convicção de que eu viverei com Ele por toda a eternidade. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? E eu quero encerrar essa palavra, eu disse que eu não ia terminar esse sermão, eu quero encerrar essa palavra nessa noite dizendo o seguinte: qual é a sua opção, meu irmão? Qual a opção que você tem para o seu coração? Como que você quer conduzir a sua vida? Eu quero ir para a conclusão para dizer o seguinte: nós temos diante de nós a única opção, a melhor opção. Essa opção é nos rendermos inteiramente, totalmente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele quer te dar uma experiência nova, Ele quer te dar um caminho novo. Esse Evangelho, irmão, nos ensina que nós devemos colocar as coisas no seu devido lugar, ou nos seus devidos lugares. Primeiro, nós temos que nós temos que acertar com Deus. Acertar com Deus. Quem é Deus na sua vida? Quem é Jesus? Você é um filho de verdade, uma filha de verdade? Ou você é um amigo do Evangelho? Se você é um filho de verdade, você não vai ter que envergonhar do Evangelho com ninguém da sua família, ninguém do seu bairro, ninguém do seu prédio, ninguém do seu condomínio. Em segundo lugar, nós temos que resolver as coisas conosco mesmos. Há momento, irmãos, que nós temos que reconhecer as nossas falhas, nossas fraquezas, nos quebrantar, chorar na presença de Deus, pedir perdão, arrepender, falar: Senhor, muda a história da minha vida, eu quero ser uma pessoa diferente. Em terceiro lugar, irmãos, para encerrar, conosco mesmos e agora, se eu estou bem com Deus, eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus, agora é com os outros. O Senhor vai me dar graça para poder ser usado, ser um canal. Eu quero ser um canal na vida dessa pessoa, uma experiência com Cristo Jesus, para viver a experiência de uma vida cristã sadia e abençoada. Mas a grande pergunta persiste: e agora? Qual é o Evangelho que eu quero? Que Evangelho eu quero? O que eu vou fazer com Jesus, com a mensagem? Como ele disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Eu vou voltar nesse texto, irmãos, porque eu quero falar sobre três verdades daqui a uns dias. Quero falar sobre o propósito do Evangelho, quero falar sobre o poder do Evangelho, eu quero falar sobre o plano do Evangelho na sua vida e na minha vida. Pai, muito obrigado por essa noite. Jesus, obrigado porque a Tua palavra nos desafia e nos ensina a caminharmos de forma poderosa e vitoriosa. A Bíblia diz que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Pai, se houver aqui uma única pessoa que não se rendeu a Jesus,